Olá, seja bem-vindo ao podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios. Nos últimos 7 anos, tenho prestado consultorias para empresas familiares e o nosso objetivo aqui é poder ajudar a reestruturar as empresas familiares, com menos conflitos, melhor gestão e aumentar a sua lucratividade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem abordado nas consultorias que eu presto, que são as guerras nas relações da empresa familiar. Por que eu trouxe hoje, né? Qual é o motivo? Nos últimos tempos eu tenho prestado uma consultoria familiar e eu tenho visto muito essa situação, né? Essa guerra interna de fato dessa empresa familiar, que ela é grande, né? E a gente vê algumas questões que estão gerando muito atritos entre os familiares. E eu comecei a pensar como que eu poderia trazer de uma forma um pouco mais estruturada, pela minha visão, onde que se inicia esses conflitos ou como a gente pode diminuir esses conflitos familiares, né? Já que é tão difícil e tão complexo a gente tirar a vida pessoal da vida profissional, né? A empresa familiar ela tem essa característica que precisa ser analisada durante todo o processo e durante todo o tempo para que possa ser feito de uma forma mais assertiva, né, a gestão dessa empresa, tá? Então, hoje, assim, vou trazer 3 tópicos que eu entendo que causam essas guerras e vou trazer um pouco das soluções que eu vejo que seriam interessantes, tá? A primeira é a informalidade, que eu entendo que as empresas hoje, familiares, elas ainda se encontram no mundo muito nesse processo de informal, seja de processo ou seja de relacionamento, né? Então, eu vejo que a empresa familiar, ela ainda trabalha, mesmo não precisando muitas vezes, do jeito que dá. E muitas vezes não é mais o cenário dessa empresa, né? Ela consegue fazer de formas diferentes, ela consegue profissionalizar, ela consegue criar um processo mais bem definido daquele serviço ou daquele produto, para não ter tantos impactos, né? Durante ali a convivência do dia a dia daquela empresa. Uma outra situação que eu vejo da informalidade da empresa familiar é a pessoa que é da família ali, ela acaba entrando na empresa e fazendo de tudo. Isso também é uma questão ruim. No início faz parte, mas depois, aos poucos, as pessoas elas têm que estar cada um na sua cadeirinha, né? Com seus deveres, com seus direitos, né? Com a sua entrega, com a sua responsabilidade daquilo. Porque quando a gente começa a ver que a empresa ela faz tudo, né? Todo mundo faz de tudo, começa a ter um problema, porque cada um quer falar o que o outro está fazendo, ou cada um quer falar como faria, porque o do outro está errado na visão dele. E aí começa essa guerra, né? O apontamento, né? Então, essa parte que a gente traz da informalidade, ela é muito pesada na empresa familiar e ela precisa ser vista, né? Uma outra situação é que a gente olha também dentro dessa informalidade é a questão do tom de voz, né, que a gente chama. Como que é passado isso, sabe? Como que é conversado? A gente tem que entender que uma empresa familiar, ela tem que ter um pouco mais de tato no momento que ela fala. Muitas vezes é se falado ou colocado de uma forma muito ríspida, muito imperativa, né? Ela vem com um tom de agressividade. E isso acaba trazendo um ruído muito grande na convivência, né? A guerra se torna ali. Então, porque não tem uma formalidade para poder falar, não tem, muitas vezes, acaba se perdendo o respeito daquele processo, né? Daquela convivência. Então, quando a gente olha isso, né, a informalidade, eu acredito que a gente tem que pensar em algumas questões aqui. Que primeiro, não é colocar uma pessoa ali e achar que ela vai fazer o que tem que fazer, né, mas tem que ser conversado, né? A pessoa tem que entrar sabendo o que ela precisa fazer, o que ela precisa entregar, como ela precisa entregar,
Se é uma questão nova para a empresa, se conversar e se apoiar, né? Colocar muitas vezes a expectativa do outro, a sua, em relação àquele processo novo, se não tem já um histórico, né, do que tem que ser feito, mas tem que sair um pouco mais dessa informalidade de vai lá e faz, né? Você carrega aquilo, você presta aquele serviço, você tem que criar mesmo de fato um processo. E aquele processo tem que ter um indicador. O que é o indicador? Né? Ele vai demonstrar se está sendo feito da forma correta, do jeito correto, né? E com o custo correto, no tempo correto, depende de qual é a atividade ou o produto que é ser vendido. Mas aquele indicador sai muito do que eu acho como familiar e o que você acha como que o executador da tarefa. A gente está olhando um indicador, a gente não está olhando o Eduardo, por exemplo, como executador, ou o Eduardo está olhando a pessoa ali da família. Né? Eu estou colocando a minha opinião. Não, eu estou falando sobre um fato que é o indicador. Então a gente sai um pouco dessa relação pessoal. A gente está falando sobre a atividade, sobre o que é buscado com aquela atividade. Então essa parte da formalidade eu acho interessante e também criar mecanismos da gente poder conversar um pouco sobre alguns pontos linkados sobre aquela atividade, né? E o que eu vou abordar aquilo ali é da forma formal. Eu não vou tratar você como meu sobrinho, ou como meu filho, ou minha nora, né? Ou quem seja meu neto. Eu vou tratar com o profissional que está sentado naquela cadeira. Então, a gente vai conversar sobre aquele indicador de forma formal e sentado, conversando formalmente. A conversa, muitas vezes, de corredor, a conversa dentro de casa, a conversa na ida e na volta do trabalho, a conversa na hora do almoço, a conversa ali informal, as pessoas acabam abaixando um pouco essa questão do tom da voz, do que perguntar, do que falar, como falar, quando falar, e aí começam também diversas situações ali de conflitos, porque a pessoa acredita que não está sendo respeitada, né? E a outra entende que não está sendo ouvida, e aí começam as guerras. Então é importante criar esse ambiente de formalidade para falar sobre as atividades e sobre esse indicador, ok? Um outro ponto que eu vejo são as diferenças de pessoas. O segundo ponto, ele aborda e demonstra que as pessoas são diferentes naquela família. Elas não são iguais. Né? No passado, a gente olhava muito uma empresa e falava assim, olha, o senhor, o avô que fundou essa empresa, ele é assim, ele é formal, ele fala de um tom de voz tal, ele é um cara muito certinho, ele é um cara ele é uma pessoa que a gente entende que ele vê dessa forma, tal. E era conhecido aquela empresa daquela forma. Quando a gente olha as pessoas que vão, né, entrando dentro da empresa, né, os outros familiares, a gente vai vendo que cada pessoa tem a sua forma de ser, tem a sua necessidade, gosta de coisas, né, entende e tem visões sobre a empresa de um jeito que às vezes quem fundou a empresa não tem. Mas isso não quer dizer que ela não respeite, mas ela também tem uma opinião. Né? Empresas grandes têm essas discussões, olha, eu acredito isso, eu acredito assim, mas é lógico que sempre tem, né, uma pessoa que toma uma decisão, né, que tem a possibilidade de tomar decisão. Mas na empresa familiar, isso é deixado um pouco de lado. As pessoas entendem que aquela empresa tem que ser uma única pessoa ou a empresa a família é aquilo ali, uma única coisa. E não é verdade isso, né? Isso traz muito conflito, por a gente não olhar o outro com as suas necessidades, não escutar, né? Não é porque a pessoa entrou agora que ela não possa ser vista ou que ela não pode ser escutada e vice-versa também. Muitas vezes a gente entende que quem entra muito novo na empresa, assim, acredito que muitas vezes acha que está tudo errado, né? Com a visão dela, ele acha que tá, assim, da pessoa tá errado isso, deveria ter feito aquilo, aquele colaborador não é bom, porque ela olha só com a visão dela e esquece de entender
que aqui já existe um ecossistema, uma visão de anos sendo construída e a família está tentando fazer o melhor possível, né? E aí há um julgamento do outro lado, né? Mas essas diferenças, então, eu acredito que sejam necessárias por por uma, por uma saúde mesmo da empresa, né? Você ver diversos pontos, analisar, poder discutir, isso é importantíssimo, né? Mas quando ela não é olhada, ela traz desavenças, porque muitas vezes é colocado que você tem que sempre fazer da forma que eu espero e não que você possa dar, né? Então, nesse processo, eu acredito que seja muito importante entender a diferença entre a própria família, né? E respeitar. E dar a oportunidade que as pessoas da família possam trabalhar da forma, né, que entendem que é a mais correta para ela, né? É lógico, sempre vendo o bem para a empresa, né? Aí a gente pega o ponto anterior, que é a informalidade, que eu não tenho de fato é, um processo a seguir, eu não tenho um indicador, eu não tenho nada, então eu não estou medindo o que esse familiar está fazendo. Então, automaticamente começo a exercer nele uma pressão, ou que ele haja da maneira que eu entendo que é a correta, mas porque eu não estou fazendo a gestão de fato da empresa, eu estou informal. Mas se eu dou uma formalidade, né, nos processos, nas relações, eu posso também dar, né, a oportunidade da pessoa ser diferente e fazer o diferente. E respeitar, porque depois nós iremos analisar um processo, porque tem um indicador. E aí o indicador vai dizer se está correto ou não, tá? Então, esse é o ponto que eu acredito que a diferença, ela precisa ser vista de uma forma positiva, que ela pode ser agregada. Mas a gente só não pode ver essa diferença e dar a liberdade para as pessoas sem processo, estando no informal. Então, quando a gente sobe essa escada, a gente começa a juntar uma coisa na outra. E aí a gente não está mais questionando a forma, mas a gente, né, que o outro possa vir a fazer ou quem é aquele outro. A gente está questionando o processo e aí com um indicador, baseado em indicador, e aí a gente consegue tratar essas diferenças e refinar, né? Porque no final o que todos querem é o melhor da empresa. Todos querem ali usufruir da empresa, poder ter uma vida boa, poder usufruir do que a empresa dá, poder ter um relacionamento. A empresa familiar, ela traz diversos benefícios para quem tem, porque você tem uma vida com menos regras do que o mundo corporativo te traz, né? E aí você consegue usufruir de tudo isso. Mas o que a gente precisa ter de uma forma é criar mecanismos e estruturas que possibilite ter uma harmonia, né? Dentro dessa comunicação, dentro desse dia a dia com os familiares, né? E o terceiro ponto que eu trago aqui, de uma certa forma, são as diferentes gerações, né? Que eu acabei falando um pouquinho em relação às diferenças, que ela está muito bem abordada, mas as gerações é algo muito complexo, né? A gente vê a geração, até os anos ali, quando a gente entra dentro de uma consultoria, a gente tem um padrão um pouco ali da década de... Quem nasceu antes da década de 70, né, ali, a gente vê que são pessoas que estão dentro da família ali, dentro da empresa familiar, que elas pensam um pouco iguais, porque existiu um mecanismo mesmo assim de você aprende comigo e a gente vai pensando em meio que igual e vai fazendo as mesmas coisas, né? Então eles acabam tendo uma sincronia um pouco melhor. E também a geração até 70 ali, até um pouco ainda de 80, ela assimila uma forma de trabalho colocada para ela. Ela ainda consegue aceitar um pouco isso, né? Mas depois, assim, de 80 para 90, a gente vê que tem uma geração que ela tem uma dificuldade de receber essa forma de trabalho. E aí ela também questiona muito e ela também quer ser ouvida, né? Então, nesse processo que a gente olha dentro das empresas, principalmente quando a gente está fazendo uma sucessão, a estruturação mesmo, a reestruturação dessa empresa para poder receber outras gerações, né, e até mesmo uma reestruturação para ela se manter se inovando e tendo
competitividade no mercado, a gente vê grandes guerras mesmo, assim, grandes conflitos sendo feitos, né? E aí a gente já viu empresas mesmo de a pessoa mais jovem falar, eu não vou querer mais essa empresa, e a empresa fechou, né? Literalmente, era uma empresa muito nichada, ela não teve condições de ser adquirida por algum concorrente, alguma coisa, ela simplesmente fechou, em uma empresa de mais de 50 anos, né? Não fazia sentido para as novas gerações poderem desenvolver mais aquelas atividades, porque elas não conseguiam, de fato, imprimir, né, um pouco da sua personalidade, de trazer um pouco de inovação. E ao mesmo tempo eu vejo que a geração mais nova ela tem uma dificuldade muito grande de receber e de entender que houve uma trajetória até aquele momento, né? E aí ela acaba faltando com um pouco de respeito e um pouco até de honrar mesmo o que foi feito até hoje, sabe? Porque ela está usufruindo daquilo. E aí nesse processo, a gente acaba vendo um processo muitas vezes de informalidade nessa questão de gerações. E é um processo, eu acredito que é um dos processos mais importantes que nós temos dentro de uma empresa, quando a gente está falando de empresa familiar. Que é um processo de, olha, a pessoa nova ela está entrando por aqui, e aí ela vai passar por esse fluxo, mas de uma forma amigável, de uma forma a ter trocas, né? O que as gerações elas não fazem muito bem é analisar o que de fato cada uma tem de melhor. Elas querem impor, elas não querem pegar o que cada um tem de melhor e juntar. Então as gerações mais velhas, elas acabam querendo impor o que é a empresa, querendo que aquela pessoa faça daquela forma, em vez de falar assim, olha, busca o que é melhor para nós, traga uma inovação, traga esse oxigênio e vamos discutir de uma forma sadia, vamos trazer, ó, e se for legal para a empresa, a gente vai fazer, né? A geração mais velha, ela acaba ficando um pouco muito, olha, o que eu fiz aqui tá bom, o que eu fiz aqui é o correto, olha onde eu cheguei, principalmente se ela teve um grande sucesso ali, né? Se ela teve principalmente sucesso financeiro, ela entende que ela não precisa disso. E na verdade ela não acaba usufruindo do melhor dessa geração nova, que é essa oxigenação total e trazer para um ambiente competitivo, né? E quando eu olho já a empresa mais nova, ela acaba não dando valor a tudo que foi construído. E muitas vezes fala, vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram aquilo? Vocês já fizeram... E um monte de coisa já foi feito. Ou não foi dado, não cabe naquele momento fazer mais, ou até muitas vezes não deu certo, né? Talvez não teve a melhor prática, tudo bem, mas a empresa ela já tentou fazer. E agora não cabe ao mais novo entrar e questionar tudo que está sendo feito, né? Então, para essa situação de gerações, eu acredito que um plano estratégico, um plano de sucessão muito bem definido, eu acho que é o melhor caminho, né? É a melhor visão que pode ter. E ali com um cronograma muito bem estipulado, com um acordo entre as famílias, né? Entre os familiares. Olha, você vai entrar por aqui, nós desejamos isso, nós queremos aquilo, as expectativas. Se a gente faz esse processo muito bem feito, sem pressa, né? Um dos erros também que tem na geração é eu não quero mais trabalhar e eu vou colocar o meu filho agora para começar a trabalhar comigo. Esse é um dos grandes erros que nós tivemos, né? Que a pessoa tem que pegar um navio muitas vezes andando, assim, né? No mar, em alto mar, né? Tem que pegar aquela presa andando e dar conta rápido. E não é assim o processo de geração. O processo de geração ela é feito de uma forma formal ao longo do tempo, dando tempo para que aquelas pessoas se conheçam profissionalmente, e não pessoalmente, mas profissionalmente, e que elas tenham tempo de passar pela empresa, olhar de uma forma. Né? Algum tempo atrás eu estava num processo de interino mesmo numa empresa, e aí
estava ocorrendo uma sucessão. Em apenas 2 anos, as pessoas tinham que dar conta. E não vai em 2 anos dar uma conta de uma empresa de mais de 20 anos, né? O que é dar conta em 2 anos? É as pessoas estarem no meio de estudos, de se encontrar, de entender o que gosta ainda e ter que já ser um diretor, já ocupar o cargo de presidência. Não vai acontecer isso, não vai, né? O processo de sucessão, ele tem que ser trabalhado. Ele tem que dar a oportunidade de quem está na empresa já e quem não está entrando agora, de se conhecer profissionalmente de uma forma sadia, né? Sem pressa, sem acelerar. Uma coisa é nós termos um fato externo que ocorra, né, e tenha que acelerar isso. Outra coisa é você entrar né, nessa energia de fato para você ter que absorver uma empresa de 20, 15, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não é possível, né? A pessoa tem que, na verdade, até experimentar ao longo do tempo isso, em diversas posições, em diversos departamentos, entender muito estrategicamente, entender o dia operacional, tático, estratégico daquela empresa, para falar se eu quero ou não quero experimentar. Ela tem que ter esse direito. Porque quando isso é colocado e colocado, assim, ó, você vai ficar na sucessão, você vai ser o que vai cuidar, né, da empresa, eu vou deixar essa empresa para você. Quando é colocado isso, a pessoa que está fazendo isso, ela acredita que ela está fazendo de uma forma positiva. Olha o que eu estou deixando para você. Olha o legado que eu estou deixando para você. Olha o que eu dei o máximo de mim nessa vida para construir isso e estou deixando para você. Olha que maravilha. Ela está falando assim. A pessoa que está recebendo está falando, você está colocando a carga em cima de mim. E aí essa pessoa começa a enxergar de uma forma completamente diferente toda aquela relação. E aí nesse processo não é colocado num planejamento, é simplesmente imposto. E uma fica impondo, a outra fica com a sobrecarga, mas não está se sentindo vista, né? E aí começam esses conflitos mesmo. Então a solução é esse planejamento estratégico, é essa visão, né, de uma sucessão sadia, né, com um acordo. E uma das coisas que eu tenho visto e cada vez mais utilizado é esse acordo. Olha, você é novo, você está entrando aqui, mas a gente vai colocar dessa forma para você. E ser muito bem estipulado, com acompanhamento, trazer profissionais de fora para poder fazer um alinhamento mais certeiro, poder fazer essa sincronia entre as diferentes gerações, né? Poder ser, às vezes, né, uma forma de apoiar as gerações diferentes, né? Isso também faz parte, dependendo do tamanho da empresa. E ter muito bem, para fechar esse processo de gerações, ter muito bem assim, reuniões específicas. Muitas vezes, né, quando a gente olha esse processo de geração, uma reunião ela junta com a outra. Muitas vezes a gente está falando sobre um determinado assunto e a gente coloca outro assunto falando já sobre a sucessão e as diferenças de gerações. Isso é um pouco ruim. Então, quando a gente começa a colocar né, por exemplo, nós estamos falando sobre um processo aqui de um produto novo que precisa ser vendido e tal. Então, a gente está falando de algo técnico, né, algo estratégico da empresa, que são as vendas. Muitas vezes as pessoas de gerações, né, uma começa a falar, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, você tem que melhorar, isso daqui é o que você que vai sustentar a sua sucessão, esse é o produto que vai te manter aqui na empresa, colocando uma questão de sucessão naquele momento que não cabe, né? Até muitas vezes na frente de colaboradores, e aí nesse processo acaba que a pessoa começa a se sentir um pouco mal naquela situação, e ao mesmo tempo, o inverso também tem muitas coisas, né? Em vez de a pessoa discutir sobre aquela parte estratégica de venda daquele produto, ela acaba colocando muito o que ela gostaria que fosse na sucessão dela. E aí acaba tendo esses movimentos, né? Então, saber muito bem o motivo daquela reunião e ter um objetivo
e ter só aquele objetivo é importante, porque muitas vezes se fala sobre diversas situações de gerações e sucessões e, na verdade, não cabe dentro daquele momento, porque não está sendo planejado, mas as pessoas querem conversar sobre aquilo. Então, trazer essa forma formal mesmo de reunião é importante, né? Trazer essas diferenças, tá? Então, eu acredito que seja isso, né? Eu acho que são 3 pontos, tem alguns outros pontos a mais, mas 3 pontos fundamentais que eu trago é a informalidade que precisa ser revista, as diferenças entre os familiares é importantíssimo, e as diferenças entre gerações, né? Que são muito grandes hoje, né? Não é só uma questão de diferença de pessoas, mas de contexto da onde ela vem e o que ela vive hoje. Então, automaticamente, essas diferenças elas precisam ser vistas como gerações mesmo. E aí, a gente não está falando de uma pessoa gostar mais de um financeiro e de uma outra pessoa gostar mais de uma parte criativa, né? Da individualidade. A gente está falando de contextos de vida. E aí, elas precisam ser vistas. Quando a gente olha esses 3 pontos, com certeza a gente vai achar muitos conflitos neles, né? Eu acredito que 80% dos conflitos eles estão aí, né? Sendo que eles são os 3 principais tópicos aí que a gente tem. E se nós olharmos de forma formal para esses 3 pontos, criarmos estruturas e planejamentos muito corretos, processos muito corretos, eu acredito que traz uma assertividade para essa empresa familiar muito grande. Eu acredito que ela, e vejo isso até nas consultorias, quando a gente começa a formalizar essa convivência da empresa, isso traz grandes benefícios e traz grandes possibilidades de melhorar aquele relacionamento. E isso se extrapola para a vida pessoal, porque a pessoa começa a entender o que é a vida profissional e a vida pessoal dela. E aí a própria família começa a falar, olha, isso é pessoal, a gente trata em outro momento, isso é profissional, a gente trata agora, ou vice-versa. E aí a gente começa a ter algo muito benéfico para aquela empresa. Grandes benefícios intangíveis, né? De felicidade daquela família poder estar convivendo junto, as pessoas entenderem que elas são úteis para aquela empresa, né? E que elas se sentirem ouvidas, elas se sentirem que elas fazem parte de fato daquilo e que elas estão contribuindo para aquela empresa, né? E aquilo, né, que era uma coisa muito ruim, ela se torna um combustível de fato para eles terem incentivos de continuar todo o desenvolvimento e a perpetuação daquela empresa, é lógico, se desejar, mas no final as pessoas começam a fazer parte tanto daquilo que não há um motivo para não estar mais lá. Só se de fato ela não desejar, mas na sua grande maioria, aquilo faz que acenda uma faísca e todos comecem a ser olhados e valorizados dentro desse processo, né? Então eu acredito que seja isso, tá, pessoal? Vamos trabalhar pequenos aspectos do dia a dia e trazer a formalidade. Vocês vão ver que vai ser bem bacana para a empresa aí de vocês, ou se vocês conhecerem, né, outras empresas, tá? Então, uma outra coisa só, também que eu acho que eu falei um pouco só, mas eu voltaria nessa questão do acordo familiar. Ter um contrato social é importante, né? A gente entende a participação de cada um, mas ter um acordo familiar com os direitos e deveres e as expectativas, e conforme vai se mudando de departamento e subindo cargos, né, dentro da empresa, faça muito sentido. Vocês vão parar de discutir a pessoa, mas vocês vão estar discutindo de fato o profissional da família, tá? Então eu deixaria mais essa última dica aí para vocês. Ok? Pessoal, agradeço. Se vocês gostaram, curte. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me procurem aí nas redes sociais ou deixa alguma pergunta aqui embaixo também. Se vocês conhecerem alguém que tem empresa familiar, indique para eles poderem escutar o podcast, os vídeos no YouTube também, vai ser bem bacana, tá? Nas redes sociais. Muito obrigado aí e nos vemos no próximo podcast.